Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O debate de hoje tem a ver com um assunto que divide bastante os evangélicos e há muito tempo. A forma bíblica de se batizar os salvos. A maioria esmagadora dos cristãos brasileiros foi batizada por imersão. A maioria esmagadora das igrejas evangélicas brasileiras são imersionistas. Mas existem segmentos, ainda que menores, que continuam batizando por aspersão, que é aquela forma de batismo de jogar água na cabeça do novo convertido. A Bíblia ensina que a forma de batismo correta é por imersão? Aparentemente sim, por duas razões. A primeira é que a maioria dos que leem a Bíblia entendem assim, por isso que as igrejas são imersionistas. Em segundo lugar, porque Romanos, capítulo número 6, que é o texto que nós escolhemos como ponto de partida da discussão, dá a nítida impressão de que o batismo é, sim, um sepultamento nas águas, o sepultamento da velha criatura para a ressurreição da nova criatura que vai andar em novidade de vida. A discussão é, a forma imersionista de batismo, a forma de batismo ensinada pela Bíblia é unicamente imersionista? Os aspersionistas estão totalmente errados? Ou a forma bíblica de batismo poderia ser a aspersão? Há quem defenda isso. Todo mundo sabe, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente e nós batizamos por aspersão. Será que estamos errados? Há 500 anos? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo o pastor Jonatas Rodrigues, que é o líder, o pastor da Igreja Maravilhas de Jesus, a presidente, a esposa do reverendo Leonel, né? Paz e graça, doutor Jonatas. Paz e graça, reverendo Heber, paz e graça, bispo Hildo. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesse programa que tem edificado vidas. Nós estamos ali na Igreja Maravilha de Jesus, fica ali no centro de São Paulo, na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo. Nossa presidente, missionária Marta Silva, eu estou ali na função de vice-presidente, pastor-geral do ministério. Eu quero saudar todos os irmãos, mandar uma saudação para toda a minha família, minha esposa, meus filhos e a todos os irmãos que estão acompanhando esse programa. Muito obrigado pela presença do irmão, Deus abençoe. Bispo José Hildo Melo, que é o outro parceiro do programa Vejam Só, é líder da Igreja Metodista Livre no Brasil. Paz e graça, bispo, tudo bem? Paz e graça, Heber, pastor Jonas, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. E dessa vez não para falar nem de amilenismo, nem de volta de Cristo, nada disso. Agora sobre batismo. Né? O bispo entende de tudo, né? Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica na Rua das Rosas, número 445, ali no bairro de Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Muito obrigado pela presença do senhor. Antes de passar para a matéria, só uma pergunta. A Igreja Metodista Livre batiza como? Batiza tanto por imersão, como por aspersão, como por efusão, ou seja, o derramamento de água. Mas qual é a forma mais comum? A imersão é mais comum. O pastor pode praticar qualquer uma das... Pode, qualquer uma das três. Acho que eu vou virar metodista ali. Pastor Jonatas Rodrigues, qual é a forma de batismo na Maravilhas de Jesus? Na Maravilha de Jesus, nós praticamos o batismo por imersão, né? Desde a sua fundação, sempre foi assim, e nós mantemos desta maneira. Eu não entendo que o batismo por aspersão seja errado, que não tem sentido algum. Tem sentido, eu acredito que em diversas ocasiões. Mas não é para discutir agora, não. Tá ótimo. Só mais uma pergunta. Vocês têm batistério ou só batiza no rio? Ou... Também por batistério. Ultimamente temos feito dessa maneira por ser mais prático. Não, porque existem denominações que não aceitam nem o batistério. Tem que ser em água corrente. Exatamente. Né? Então, tá bom. Vamos ver a matéria que apresenta o assunto, voltamos já.
Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Para uma grande parte dos teólogos, temos aqui, nesse texto lido, a resposta para um infindável debate dentro da teologia. Qual o batismo correto? O batismo ilustra a identificação do crente com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. A ação de ser imerso em água retrata como sendo sepultado com Cristo. A ação de sair da água retrata a ressurreição de Cristo. Como resultado, o batismo por imersão é o único método de batismo que ilustra Cristo sendo enterrado e sendo o homem ressuscitado com ele. Outros procuram a resposta de maneira mais simples para essa pergunta. E eles vão no sentido da palavra batizar, que vem de uma palavra grega que significa submergir em água. Portanto, batismo por aspersão é um paradoxo, algo que se contradiz. Batismo por aspersão significa submergir em água por salpicar água na cabeça da pessoa. Batismo, por definição própria, tem que ser um ato de imersão na água. Será que estamos diante de uma definição sobre o assunto? Principalmente diante do texto que lemos, podemos afirmar que o batismo por imersão, então, é o correto? É o bíblico? Ou ainda, existem situações que o batismo por aspersão é válido? Ou então, não existe certo e errado nessa questão, pois o ideal é o propósito do batismo e não a sua forma. Bom, fique ligado, vamos tentar responder essas e muitas outras perguntas no debate de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Vamos lá. Pastor, hoje vai ser difícil. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, a igreja optou desde o seu nascedouro pela forma de batismo por imersão, certo? Por quê? E o que é que o senhor pensa a respeito do tema? Eu acredito que o batismo por imersão é o batismo mais coincidente com as Escrituras. Em primeiro lugar, a primeira evidência que eu gostaria de apontar é a própria origem do léxico grego, que seria bapto, né? Que significa imergir. O sentido mesmo é mergulhar a pessoa na água. Então, a primeira evidência que eu gostaria de apontar seria a própria origem da palavra grega. A própria igreja ortodoxa grega, que usa o grego mesmo para interpretar, ela batiza por imersão. Então, eu acredito que isso faz mais sentido na origem da palavra. Então, essa é a primeira evidência que eu gostaria de apontar. A segunda evidência é que nós apontarmos a história do batismo, ela vem desde lá de Levítico, aquelas cerimônias de purificação, e nós vemos que a própria arqueologia encontrou diversos locais lá em Israel, onde em casas eles tinham batistérios mesmo, era como se fossem tanques de 2 por 3, com a profundidade de aproximadamente 1,5 metro, onde foi constatado que ali eles faziam esses rituais de purificação. Muitos prosélitos judeus, eles praticavam esse batismo diariamente. Eles mergulhavam lá na água diariamente, como no sentido assim de se purificar no seu dia a dia, por qualquer motivo, que inclusive é apontado lá no livro de Levítico. E também a outra evidência que eu gostaria de apontar, a terceira evidência, é claramente que João Batista, o Batista, porque ele batizava nas águas, ele era imersionista. Eu entendo que ele era imersionista porque a própria palavra de Deus, nós vemos lá em João, capítulo 3, acho que versículo 23, ele procurava locais onde havia muitas águas para batizar. Então, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, nós vemos no livro de Marcos, capítulo 1, aqui no versículo 9,
naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, ele viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Ou seja, o próprio Jesus, ele entrou na água, no Jordão, para ser batizado. Nós sabemos que o Rio Jordão ele tem aproximadamente 18 metros de largura e aproximadamente 5 metros de profundidade em alguns pontos. Então, era muita água. Então, essa lógica nos dá a entender que houve imersão no batismo. E esse batismo é aceitável, eu digo assim, como padrão, porque os próprios discípulos de Cristo foram batizados por João, o Senhor Jesus foi batizado por João, e não houve outro batismo, outra forma, e eles continuaram a batizar, o Senhor Jesus não batizava, mas os seus discípulos sim, e com certeza eles usaram o mesmo método de João, não houve nenhuma inferência no sentido de alterar esse sistema. Então, essa questão, ela vai sendo amadurecida, que aqui nós vemos que o próprio eunuco, quando Filipe estava evangelizando ele, chegou um momento que ele falou: o que me impede de ser batizado? E a palavra de Deus fala que eles encontraram um local com água. Eu acredito que se fosse por aspersão, o eunuco devia ter lá na sua carruagem algum copo d'água. Filipe teria: então vou te batizar, derramasse uma água na cabeça. Mas não, ele falou: paramos aqui, e a Bíblia fala que eles entraram na água. E depois, quando saíram da água, Filipe foi novamente arrebatado, levado pelo Espírito a outro local. Então, essas evidências são claras no sentido de que o batismo, de fato, ele envolve muitas águas. Então, quando nós vamos procurar um padrão, eu entendo que nós devemos ter como base a nossa raiz nas Escrituras, e nesse sentido, o padrão, na minha visão, seria o batismo por imersão. Muito bem. Esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, hoje representando a ala pentecostal histórica, né? Quando temas, como eu já expliquei aqui, quando os temas são bíblicos, sem forte polarização, a gente traz um representante da Igreja Histórica Tradicional e um representante pentecostal ou neopentecostal. E o representante hoje das igrejas históricas tradicionais é o bispo José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre, que pelo jeito é bem democrática. Nesse particular, sim. A própria igreja presbiteriana também aceita o batismo por imersão, só que a prática comum, corrente, por aspersão. Mais ou menos. Porque, não, assim, pelo menos nos cânones. Não, nos cânones. Não, nós recebemos irmãos batizados por imersão sem nenhum problema. Porém, eu tenho notícia de concílios presbiterianos que advertiram ministros presbiterianos que batizaram por imersão. Interessante. Aí não pode. Quer dizer, você recebe o membro por imersão, mas se o membro quiser ser batizado por imersão, não pode. Interessante. Bom, a Igreja Metodista Livre batiza tanto por imersão como por aspersão, do derramamento de água, sem nenhum problema. E porque a gente entende o seguinte: primeiro, que se a forma fosse importante, ela teria sido parte do mandamento. O mandamento foi batizar sem dar a orientação da forma. A forma nunca foi, em lugar nenhum, no Novo Testamento, determinada. Tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não vale. Eu acho que as únicas coisas assim que são importantes com água, né? E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sendo cristão, havendo arrependimento e fé. Eu acho que o importante mesmo é nascer de novo, e essas formas dos rituais exteriores, elas são secundárias e não deveriam ser motivo de divisão no corpo de Cristo, como muitas vezes acontece. Há igrejas que são formadas exatamente porque tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, então não vale. Eu fico muito preocupado porque isso contraria, por exemplo, textos bem claros da Bíblia a respeito da existência de um só batismo. Isso é muito claro. Há um só Senhor, uma só fé, um só corpo, né? Um só batismo, um só Espírito. E, de repente, por causa da forma, né? Por causa de alguma coisa secundária que não está ali determinada, se prega e se pratica o rebatismo, não considerando, né, o batismo das outras igrejas irmãs evangélicas, o que eu acho uma falta de respeito muito grande, algo que causa uma separação entre nós por algo que não está determinado na Bíblia, ignorando aquilo que está claramente determinado. E muitos, né, não é o caso do pastor Jonas, porque já estive até conversando com ele, né, mas muitos são tão radicais a esse ponto da forma, e eles sacramentam a forma, no caso do batismo, e isso causando divisão,
no corpo de Cristo, mas quando se trata, por exemplo, da ceia do Senhor, né, eles simplesmente não usam, eles substituem o vinho por suco de uva e fazem isso com uma tranquilidade, sem peso na consciência. Aí você vê que são 2 pesos, 2 medidas, uma contradição na maneira, de repente, o sacramento tem que ser desse jeito, porque se não for, não vale. Aliás, às vezes, algumas igrejas, para piorar a situação, só o batismo delas, ainda que seja por imersão, foi batizado numa outra igreja por imersão, não vale. Aqui na nossa igreja só aceitamos e reconhecemos o batismo de nossa denominação. O que é realmente, sei lá, parece coisa de seita, né? Onde só nós somos, só o nosso vale, quem está fora da comunidade, da nossa comunidade, do nosso jeito de pensar. Então, bom, vamos lá, tem tanta coisa para falar disso. Eu diria o seguinte, a respeito da questão da imersão. Nós aceitamos a imersão porque ela realmente simboliza e representa, né, a questão da identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. E não há nada que simbolize melhor a isso do que a imersão. Mas calma, que a salvação e batismo, ela vai muito além disso. Há outros símbolos, por exemplo, a gente chama do batismo com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo. Os batistas gostam de dizer que no Espírito Santo, enquanto que na preposição que melhor sugere é com o Espírito Santo. Porque é sempre o Espírito Santo aplicado à pessoa, não é a pessoa colocada no Espírito Santo. E o que é dito a respeito do batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo foi derramado, e por vezes é dito isso. Então, usa-se a palavra batismo, só que não é a pessoa sendo imersa no Espírito Santo, é o Espírito Santo sendo derramado, e a palavra batismo vale muito bem para isso, né? E, por exemplo, é dito que uma identificação com a Arca de Noé, né? No dilúvio, o batismo como a Arca de Noé, aquela experiência de Noé. A gente encontra texto na Bíblia que faz essa relação. Só que a arca não foi imersa, né? O que caiu foi a água sobre eles. Os que foram imersos, aliás, foram os perdidos. Né? E quando se diz foram batizados no mar, a passagem pelo Mar Vermelho também é a identificação com o batismo. Só que eles passaram a pé enxuto. No máximo, a água foi respingado sobre eles, mas eles passam a pé enxutos. E é dito também batizados na nuvem. 1 Coríntios capítulo 10, batizados na nuvem e no mar. Em nenhum dos 2 casos houve imersão do povo que ali foi batizado. Na nuvem, sempre a água caindo sobre as pessoas. E a palavra batismo, embora realmente signifique imersão, ela é utilizada na Bíblia, e principalmente no grego, para significar aspersão. Tem um texto aqui, só vou citar esse agora, depois eu sossego, porque tem mais tempo para debater e colocar outros argumentos. Veja só, Marcos capítulo 7, versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, do grego baptisontai. E há muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem, também do grego batismo, de copos, jarros, vasos de metal e camas. Imagina se eles tivessem que imergir cama, né, para ter purificação. Então, a palavra batismo é usada quando, de fato, a gente sabia que eles não precisavam imergir para serem purificados. E todos os rituais de purificação do Antigo Testamento são rituais praticados por aspersão. A palavra aspersão aparece 200 vezes no Antigo Testamento. E aí eu vou arrematar com essa aqui, desculpa. Tá. Vou arrematar com essa aqui. Ó, João Batista, ele é aquele que cumpre a profecia a respeito do Elias que havia de vir. Jesus claramente ensina que é o caso. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, fala da vinda do Elias, que o Elias tinha que vir para preparar o caminho do Senhor. E ele purificaria os levitas. Bom, Malaquias capítulo 3, ele purificaria os levitas. Aí você vai para o Deuteronômio, vai para o livro de Números, vai para o livro de Levíticos. Como é que se dava a purificação dos levitas? Através do ritual de aspersão. Portanto, João Batista, né, filho do sacerdote Zacarias, não poderia estar rompendo essa tradição. Ele era alguém que seguia a lei, que cumpria a lei. E ele provavelmente batizava por aspersão. Não estou negando que ele pudesse batizar por imersão, mas se ele é um seguidor da lei, e se o ritual de purificação se dava por aspersão, como 200 vezes aparece no Antigo Testamento, então por que
e descer a muitas águas, pode ser muitas fontes, porque se ele era um homem do deserto, ele comia mel silvestre e não peixe, gafanhoto e mel silvestre e não peixe, e ele procurava estar em lugar que havia muitas águas. Se ele estava no Rio Jordão, ele não precisava procurar nada, então eram muitas fontes. Então a região do Jordão também é chamada região do Jordão, um deserto próximo, numa região do Jordão. Então ele possivelmente procurava lugares onde haviam fontes no deserto para poder praticar o batismo, que poderia ser, né, por aspersão. As obras de arte mais antigas da fé cristã retratam o batismo batizando por aspersão, mas aí é outra história. Vamos lá, vamos para a nossa enquete. Você acredita que a única forma bíblica de batismo seja por imersão? E aí a base está em Romanos 6, né? Sim ou não? Depois a gente vê o resultado parcial. Quer conhecer melhor as Escrituras? Esse e qualquer outro assunto da Bíblia estão contemplados no curso bíblico da Academia Teológica da Graça de Deus. E você pode escolher o lugar onde você vai estudar. Mais de 600 endereços diferentes no Brasil todo. Então pega o telefone e liga no horário comercial para 0 operadora 11, não adianta ligar agora. No horário comercial amanhã você liga 0 operadora 11 3115 0819. O ano 2019 acabou, né? Estamos praticamente no ano 2020 e você pode estabelecer como meta para a sua vida pessoal estudar as Escrituras. Começar o ano estudando as Escrituras para servir melhor ao Senhor. E a Agrade tem outros cursos além do bíblico, um monte. Aproveita a ligação e se informa. Acontece que a maioria dos cursos estão circunscritos a determinadas regiões do país, e se você morar longe delas não dá para fazer, mas se você morar perto delas dá. Então é só você dar o seu endereço para a moça que atender você. 3115-0819 em São Paulo, no horário comercial, liga para a Agrade. A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E olha, suas orações foram ouvidas. A campanha Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, vai continuar com o livro do Dr. Rodrigo Silva. Nós vamos sortear um para as fotos e outro para os vídeos. Você que perdeu o bonde da outra vez, não perca dessa vez, hein? Não chuta o anjo, não. Manda sua foto ou o seu vídeo. Um vídeo de 30 segundos dando alguma contribuição para o Vejam Só. Eu gostaria que discutisse isso ou aquilo, né? Se apresentando, e você pode ganhar a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, autografada pelo Dr. Rodrigo Silva, tá? Esse é um livro que está esgotado e nós conseguimos aí com a editora 2 exemplares, um para as fotos e outro para os vídeos. E está esgotado na 2ª edição, hein? Não é brincadeira não, essa obra é maravilhosa. Bom, vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Maria, lá de Uberlândia, nas Minas Gerais, é a Maria Tereza, nossa telespectadora. As alterosas são maravilhosas, né, Maria Tereza? Come um pão de queijo aí por mim, viu? Porque a Sandrinha, aquela mineirinha danada, quando vinha no meu programa, toda vez ela prometia: vou trazer um pão de queijo para o senhor, vou trazer um pão de queijo. Nunca trouxe, né, Sandrinha? Maria Tereza, Deus te abençoe. Em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, a Carla e o Wesley deve ser, né? Epa. E agora? Ele tirou a foto. Então a Carla, essa jovem maravilhosa que está aí, e Wesley, ou Wesley, não sei como é que se pronuncia, eles são de Itapevi, ele bateu a foto. Muito legal. Deus abençoe vocês. Willa Ambrósio, do Espírito Santo. Esse irmão que está aí é Wesley Dantas, né? Ai. Então vamos lá. Tem uma família no Ceará, em Fortaleza, família Sabiá. E estou mandando um ósculo santo para toda essa família aí que assiste ao Vejam Só, com muita saudade de Fortaleza. Passei 21 dias lá maravilhosos, mas muitos e muitos anos atrás, e foi muito, muito bom. Deus abençoe vocês. Pois nunca mais voltei para o Ceará, né?
Daqui a pouco a gente vai ver o vídeo que veio lá das Minas Gerais, de Guaxupé. Vamos voltar para o nosso assunto aqui. Pastor Jonatas Rodrigues, vamos lá. Sobre o batismo, uma dúvida muito recorrente. O senhor disse que João Batista batizava por imersão, já o bispo acha que não, mas depois a gente vai discutir isso. O que eu quero que o senhor fale agora, depois o bispo vai falar também, é o seguinte: se João Batista foi convocado por Deus para preparar o caminho do Senhor, e ele fez isso batizando as pessoas, e os apóstolos de Jesus foram batizados por João Batista, e Jesus também foi batizado por João Batista, como vocês dois falaram, por que cargas d'água o batismo de João não vale para os cristãos? Eu entendo que o batismo de João foi um ato preparatório. O batismo de João inaugurou a chegada do reino dos céus. Ele falou claramente: arrependei-vos. Então, ali o objetivo de João, claramente, era trazer o povo ao arrependimento e preparar o caminho do Senhor. Tanto que o Senhor Jesus, ele se submeteu àquele batismo. Eu até entendo que o Senhor Jesus se submeteu não questão de se arrepender, porque ele não precisava se arrepender. O Senhor Jesus, ele na verdade, foi ali com o objetivo de iniciar o seu ministério e também referendar a questão do batismo no cristianismo, que ele iniciou ali, claramente, é como se fosse uma consagração para uma nova etapa. Como já foi dito, um sepultamento, né, da primeira fase e o início de uma segunda fase. Jesus inicia ali aos 30 anos o seu ministério. Então isso ficou claro quando o Senhor Jesus sai da água e o Espírito Santo vem sobre ele e o próprio Pai fala: eis o meu Filho amado em quem me compraz. Então ali o Senhor Jesus inicia o seu ministério, é levado ao deserto para ser tentado, e de lá inicia a grande jornada para a salvação da humanidade. Então nós sabemos eu entendo que o batismo de João, na minha visão, como eu disse, pela terminologia da própria palavra, é por imersão. Tanto que senão não faria sentido João, lá em João 3:23, ele fala claramente: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. A ele as pessoas acorriam e eram batizadas. O sentido, na minha visão, na minha interpretação, é que João, ele não batizava em um local só, ele procurava onde houvesse oportunidade, onde houvesse muitas águas, era ali que ele batizava, logicamente, a praticidade. A praticidade de você imergir a pessoa, é como um sepultamento. E eu entendo que o batismo cristão, ele foi amadurecendo, e o apóstolo Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios, o apóstolo que ele deu aquela ênfase na formação cristã, ele foi muito claro, e ele traz essa interpretação clara lá, como já foi dito em Romanos capítulo 6, ele fala no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele. Então ele dá ênfase clara, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Ou seja, aquele velho homem, ele fica sepultado. Aquela vida antiga do passado, ela fica ali, e ele surge ali, ressurge um novo homem. Nós vemos que o próprio Martinho Lutero, eu até tenho a frase dele aqui, ele fala claramente, o grande reformador, ele fala: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, agora tenho que matá-lo todos os dias. É o que ele dizia. Então, ou seja, se ele falou isso, eu entendo que ele tinha aquele entendimento que o batismo era por imersão, era o sepultamento simbolizando o velho homem. Então, ele sabia nadar. Então, o sentido é o quê? Ele tentou ali sepultar o velho homem, e o camarada conseguiu ainda sobreviver, e fica aquela luta diária. Pior que sobrevive, né? É a nossa luta diária, né, contra o velho homem. Bispo Hildo, por que o batismo de João não vale? O senhor falou que só tem um batismo. O senhor enfatizou muito. Um batismo. Mas o batismo de João não vale. Não vale. Porque o batismo de João não é um batismo cristão. Existiam muitos batismos. João não inventou batismo. As abluções são batismos. Todos os rituais de purificação
são batismos. Então, João não estava trazendo nenhuma novidade dentro do contexto judaico, tanto que os levitas, os fariseus, os judeus iam até ele. Ele não era porque ele estava inventando, porque ele estava cumprindo a lei. Aliás, Jesus vai se batizar para cumprir também a lei. Então, ali trata-se de rituais de purificação judaicos já prescritos, já ali que encontramos na lei judaica. Agora, Cristo, o próprio João Batista fala, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o elemento distintivo, que já é um diferencial tremendo entre o batismo de João e o de Jesus, é que o de Jesus é com o Espírito Santo. Porque não adianta você descer as águas ou ter água aspergida, derramada sobre você. A quantidade de água não vai mudar nada. O que é importante é que tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, né? Então, Tito, Paulo escrevendo a Tito, em Tito capítulo 3, versículo 5, fala que nós não fomos salvos por nossas obras de justiça, mas pelas suas misericórdias, nós fomos pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós. A ideia do derramar associada aqui à salvação, a salvação como um lavar, como um derramar do Espírito sobre nós que nos purifica. Então, o batismo de João não é o batismo cristão. Quando a gente fala aqui, o batismo, só há um batismo, esse é o cristão. Tanto que os discípulos de João, que Paulo encontra em Atos capítulo 19, precisam ser rebatizados. De fato, não é porque eles estão sendo rebatizados do batismo cristão, novo batismo, não é porque eles eram batizados apenas em João. Então, precisa nascer de novo, precisa conhecer o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? É a pergunta de Paulo. Por quê? Porque quando a gente é batizado em Cristo, a gente é batizado, ou tem um lavar regenerador do Espírito Santo. A gente é feito nova criatura pelo derramar do Espírito Santo em nós. Então, mais uma vez, a gente vê aí o simbolismo, não apenas do batismo relacionado à sepultura, a ser sepultado, mas à lavagem. Olha que versículo bacana aqui. Quando Paulo é batizado, o batismo de Saulo, digamos assim, né? Quando ele é batizado, levanta-te. É pedido que ele se levante. Ele é batizado dentro de uma casa, é pedido que ele se levante. Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, né? Então, a ideia do batismo relacionada a esse lavar regenerador, esse derramar do Espírito Santo, né? E o outro versículo de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, então aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os pecados vos purificarei. Isso se cumpre em Jesus Cristo, na salvação, na regeneração, é o derramar, é o aspergir da água pura. Tá. Agora, a pergunta para o pastor Dr. Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Como é que o senhor, né, vê aquele texto de Marcos que o bispo usou, em que se batizavam até camas? Será que não há, nesses rituais que deram origem ao batismo, aspersão? Sim, esse sentido, eu entendo dessa maneira. Realmente, os rituais de purificação, eles eram parciais, as pessoas lavavam partes do corpo. O próprio Senhor Jesus, lá na ceia, ele lava os pés dos discípulos. Ali é um objetivo singular, não é o mesmo que nós estamos falando. Eu entendo que o batismo nas águas, para o cristão, é simbólico, é óbvio que é simbólico. Não adianta, o próprio João Batista, ele repreendeu os fariseus, que eles viam até ele, mas o Senhor falou, né? O João Batista falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O Senhor quer o quê? Arrependimento, verdadeiramente que eles se arrependessem, não simplesmente cumprisse um ritual
Então, não podemos ser ritualísticos. O batismo não é um sacramento, uma coisa que tem que ser daquele jeito. Olha, se não for por imersão. Eu já vi pessoas que, inclusive, falaram, pastor, se o senhor não me levar num rio com águas correntes, para mim não vale esse batismo aí, não tem nada a ver. Então, aí a gente tem que ensinar pessoas, explicar que o batismo é um símbolo, é uma confissão pública, na verdade, daquela regeneração de uma nova vida. A pessoa, ela publicamente confessa, eu sou de Cristo, estou começando uma nova vida. Tanto é que já teve pessoas que perguntou, pastor, mas se a pessoa, o Senhor Jesus falou claramente, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se a pessoa não for batizada, ela perde a salvação? Eu falei, óbvio que não. Por quê? Tem casos que a pessoa não tem tempo de se batizar. É o caso do ladrão na cruz, ele teve tempo de ser batizado? Não teve. Então o batismo, ele tem objetivo simbólico, é um simbolismo. Então, quando nós vamos praticá-lo, eu entendo dessa maneira. Se eu tenho a oportunidade de fazer o batismo por imersão, eu prefiro fazer por imersão, porque daquela forma eu estou cumprindo o que eu entendo que o apóstolo Paulo ensinou, que é um sepultamento do velho homem, e o homem surge simbolicamente para uma nova vida. Como até Martinho Lutero disse aquela fala, tem pessoas que são batizadas e infelizmente continuam na prática do velho homem, não há uma mudança. Então o que tem que haver de fato é o arrependimento, é uma metanoia, mudança de mente, mudança no coração, transformação de vida. Então quando eu tenho a oportunidade de batizar por imersão, eu acredito que o batismo cristão, que o apóstolo Paulo ensina, que as escrituras vão ensinando, na minha visão, é por imersão, porque simboliza o sepultamento do velho homem. Agora, a questão da aspersão, eu entendo que não é inválida. Se a pessoa chegar lá na minha congregação e falar, pastor, eu já sou batizado por aspersão, se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ela já se arrependeu, se ela tem convicção, não vejo problema nenhum nisso. Mas se eu for hoje batizar alguém, provavelmente, hoje é muito prático, seria mais prático eu colocar lá um batistério e batizar a pessoa por imersão, por ter essa convicção de que é por imersão. Mas jamais direi, olha, o batismo por aspersão está errado, você não vai ser salvo. Isso é um absurdo, isso só traz divisão, só traz problema. Mas o que a palavra de Deus nos ensina claramente, na minha visão, a terminologia da palavra bapto, imergir, sepultar, a pessoa tem que ter essa visão. Na verdade, no grego clássico de Homero, Hesíodo, a palavra baptismo era usada para tingir tecidos. Não era porque como é que você tinge um tecido, né? Você mergulha o tecido lá. Esse era o sentido primário. Vamos lá. Temos um vídeo que veio lá das Minas Gerais, de Guaxupé, cidadezinha. Passei por Guaxupé, muito legal, né? Vamos ver o que o Cleiton diz de lá. Graça e paz, pastor Heber. Aqui é Cleiton Fernandes, eu sou de Guaxupé, Minas Gerais, da Igreja Presbiteriana de Guaxupé. Eu gostaria de sugerir um tema para o programa. Se a Escritura nos revela que Satanás conhece a palavra e estremece, é possível inferir que, tendo conhecimento do que o aguarda, através dos descritos em Apocalipse, ele age de forma inconsequente, inconsciente, vamos dizer assim, fazendo com que os decretos de Deus sejam realizados através dos seus atos, ou ele se torna apenas um suicida que caminha para a própria morte. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Valeu, Cleiton. Excelente sugestão. Um abraço aí à Igreja Presbiteriana de Guaxupé, lá nas Alterosas, né? E está aqui o Bispo Hildo, que é especialista em escatologia. Uma ótima pergunta. Se o diabo já conhece as Escrituras, né, que ele conhece melhor do que nós, sabe o que o livro de Apocalipse revela, ele age de forma inconsequente fazendo aquilo tudo, ou ele é refém, né,
uma marionete nas mãos de Deus. Enfim. Já pensou isso? Isso então, aí eu vejo um problema do calvinismo, que se Deus decretou tudo de antemão, então o que poderia fazer o diabo se não cumprir os decretos e o diabo de Deus? Não é o cumpridor daquilo tudo lá? Aí que está. O problema é entender se o diabo está cumprindo algo que foi prescrito por Deus, que Deus escreveu o script, ele é um ator nesse teatro organizado, escrito por Deus, ou se ele tem livre-arbítrio e se ações do diabo são de sua autoria e se ele é a causa, né, digamos assim, e não Deus a causa dos seus atos. E aí é que complica a situação aqui. Está pautado o tema. Não, o senhor acabou de complicar. Tá, vamos imaginar que o Apocalipse fosse apenas uma antecipação. Deus vai dizer, olha, eu já sei o que vai acontecer porque o diabo quis que acontecesse desse jeito e tal. Aí o diabo ia ler lá e falou, então vou mudar a minha atitude, por que ele não muda? A gente vai para o intervalo, esse tema fica para o ano que vem, mas vamos fazer sim. Sai daí que eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo a forma bíblica de batismo, né? Afinal de contas, isso nos divide a algumas denominações mais antigas que batizam por aspersão. Então, aí entra um detalhe. Vou começar com o bispo Hildo e depois o pastor Jonatas. Se as igrejas históricas mais antigas batizam por aspersão, o advento do batismo por imersão é uma novidade na história da igreja? Não, em hipótese alguma. O Didaquê, que é o catecismo mais antigo, né, da igreja, bem ali no início da igreja primitiva, o que ele fala a respeito da forma do batismo? Ele diz que, preferencialmente, então ele coloca como número 1, o batismo por imersão em água corrente. Não havendo água corrente, faz no tanque mesmo. Agora, não havendo tanque, derrama-se 3 vezes água sobre a pessoa que vai ser batizada. Portanto, ali nós temos já a instrução para se batizar, preferencialmente por imersão, em água corrente. Não havendo água corrente em tanque, não havendo tanque, a aspersão também válida, né? O pastor Jonatas falava sobre a praticidade de imersão, eu vejo a praticidade da aspersão. Lógico. Muito mais, né? E eu vejo algumas coisas assim, que ficam meio esdrúxulas, me desculpa dizer assim, né? Julgar alguns batismos dentro de igrejas. Eles pegam, sabe aquelas piscinas de plástico, botam lá dentro, enchem de água. Fica um negócio tão esquisito, cara. Parece que perde até a reverência, perde-se tudo. E tudo por uma questão da quantidade de água, né? E da forma, né? E se é verdade que o batismo por imersão encontra respaldo bíblico, né? E na comparação com o sepultamento, eu já disse que há também o batismo comparado com a lavagem, que era por aspersão, o batismo agora comparado com a aspersão do sangue de Cristo. Veja só esse texto. Jesus falando em Lucas capítulo 22, versículo 20. Este cálice é o da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. E 1 Pedro 1:2, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, coloca a salvação como um ato da aspersão do sangue. O que é que melhor simbolizaria isso, se não o ato de aspersão? Por que a gente, de repente, só lembra de que batismo tem a ver com sepultamento e não lembra que o batismo tem a ver com o aspergir da água para a lavagem e o aspergir do sangue de Cristo? Então, de repente, a gente só está focalizando numa passagem das Escrituras e está ignorando e não levando outras a sério. E se os rituais de aspersão para purificação eram válidos no Antigo Testamento, por que
o ato de aspergir, se a gente entende que isso é muito mais simbólico do lavar regenerador do Espírito Santo, não poderia ser válido, né? Como o derramar do Espírito, o batismo com o Espírito. Então, eu vejo por aí. Como é que o senhor responde? Então, na minha visão, eu entendo que a aspersão, nesse caso, se a pessoa se batizou por aspersão, eu não entendo que seja inválido. É válido. Mas só que quando nós comparamos a nossa prática de acordo com as Escrituras, com o batismo cristão, que é a nossa visão, até inclusive aquele capítulo 19 que o Bispo Hildo citou, né, sobre que Paulo chega lá nos discípulos de João, eu entendo ali que Paulo entendeu que eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que digamos, é a fórmula do batismo cristão. O Senhor Jesus mesmo deu a ordem, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela recebe o batismo, na minha visão, tem que haver essa conduta, sepultar o velho homem. É simbólico, isso é simbólico. Agora, se não houver essa oportunidade, como já foi dito pelo Bispo Hildo, se não houver a possibilidade de imersão, eu digo que é prático porque se você tem um local que tem águas, como o João fazia, você chega lá, a pessoa vai entrando, você tem vários pastores, é muito prático isso. É muito prático, você te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é prático. Agora, claro, aspergir, se você chegar num local, digamos, tem que ser um local apropriado também, senão você vai lavar a igreja inteira, né? Porque tem que estar dentro de um local, no recipiente, entendeu? O batismo para aspersão são gotas só. Então, isso que eu estou falando. Então, eu entendo que aí é algo, essas gotas, é algo que seria, na minha visão, se eu tenho a oportunidade de fazer o batismo por imersão, eu não vou fazer umas gotas apenas. Eu prefiro fazer de acordo com o meu entendimento, que é a imersão, sepultamento. Nessa visão do que o apóstolo Paulo ensinou, sepultados com Cristo no batismo. Nós somos o último bloco. Existe uma questão que eu preciso que vocês abordem, correlacionada à questão do batismo. Existe um grupo muito chato, mas muito chato, que se diz cristão e evangélicos e tal, que fica revisando os batismos e dizendo que nós todos batizamos errado, porque batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos batizavam só em nome de Jesus. Bispo Hildo, o senhor já se deparou com esse tipo de gente? Já, e acho isso ridículo. Ridículo porque, tem que ser desse jeito, porque em Atos diz, mas Jesus disse, o mandamento de Cristo, né? Ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a gente quiser ser mais rigoroso, tem que seguir o mandamento de Cristo, porque entendemos que Pedro esteja seguindo o mandamento de Cristo. Se aquilo lá no livro de Atos, o registro de Lucas ali, fala que eles foram batizados em nome do Senhor, ele não está dizendo que não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão dizendo que, certamente, é um batismo em Cristo, é um batismo cristão, em nome do Senhor, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, quando a gente recebe o Cristo, a gente recebe o Pai e o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito, Jesus disse, o Espírito vai vir morar em vocês, né? Eu vou enviar o Consolador para que esteja sempre com vocês. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, como é que o Pai e o Filho fazem morada em nós, se não pelo Espírito Santo? Como é que eu posso receber Cristo e deixar de fora o Espírito e o Pai? Quem tem um, tem todos, porque de fato todos são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa separação entre Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa muito esquisita, né? Muito esdrúxula. Eu acho que esse pessoal precisa realmente rever seus conceitos e parar de... Sabe, eles começam... É muita picuinha, é muito querer ver, sabe? Olha, eu tenho... Parece que eles querem mesmo ser diferente. Vamos arrumar um jeito de ser diferente, falar uma coisa diferente para poder criticar os demais? Para a gente ser os espertos da vez? Eu acho que passa por aí, é uma infantilidade e isso precisa acabar, né, no seio cristão. O senhor já se deparou com esse grupo? Sim, inclusive eu entendo que isso trata-se de, primeiro, orgulho, soberba, sectarismo, onde eu quero demonstrar que a minha denominação é a única que vai te levar à salvação. Isso é um absurdo porque não faz sentido algum, de acordo com as Escrituras. Quando lá em Atos
fala em nome do Senhor Jesus, é na autoridade do Senhor Jesus. Mas só que nós temos que fazer análise bíblica e ver que o Senhor Jesus deu a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, jamais podemos pegar a Escritura de forma isolada, né? Então, aí é um pretexto para se colocar acima dos demais irmãos e invalidar como se fosse a minha denominação superior às demais. Isso é um absurdo e nós devemos orientar, ensinar as pessoas de que isso não encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. Essa é a minha visão a respeito disso. Eles já me assediaram muito. Hoje eles pararam, mas me assediaram demais, querendo vir aqui defender e tal. Vejam só, ele tem uma função, esclarecer as Escrituras. Não é para ficar dando mídia para nenhum grupo ou personalidade que precise de propaganda, e por isso, como o bispo bem falou, e o senhor também, né, são pessoas que querem chamar a atenção. Hoje nós temos denominações assim aos borbotões aqui no Brasil. Tem algumas com nome até ridículo, de tanta que tem, né? Então eu preciso chamar a atenção. Eu vou inventar uma coisa diferente, o senhor está certo, para que a minha vaidade, meu orgulho, como o senhor disse, possa sobressair e atrair pessoas. Então inventam-se coisas assim, estapafúrdias até os ossos da alma mesmo, né? E nós não estamos aqui para isso não. Se houver algum tipo de contribuição para entender melhor as Escrituras, aí sim, mas para fazer propaganda para esses, eu chamo de franco-atiradores, gente que não tem a quem responder. Por exemplo, se o bispo Hildo vem aqui e fala uma bobagem, ele tem um concílio. O concílio da Igreja Metodista Livre vai chamá-lo, embora ele seja o presidente, ele não é o dono da denominação. De jeito nenhum. O concílio vai chamá-lo às falas. Pode até destituí-lo, dependendo do que ele falar aqui, né? Se o pastor doutor Jonatas fizer a mesma coisa, a diretoria da Maravilhas de Jesus vai chamá-lo às falas. Agora, esse pessoal não deve satisfação para ninguém. Então, franco atirador, eu não trago. Por quê? Porque é muito fácil chegar aqui e vomitar um monte de coisa. Agora a gente tem o programa gravado, tanto é que alguns não foram para o ar. Não foram para o ar, né? Justamente para não causar escândalo nem destruição, né? Mas vamos voltar para o nosso tema, que é a questão do batismo. Vamos às opiniões postadas no nosso Facebook. Jair Paulo diz assim: o batismo verdadeiro necessário é o batismo do Espírito Santo. Depois vem o nas águas, que significava purificação no judaísmo. Primeiro tem que ser batizado no Espírito Santo, pastor Jonas? Olha, eu estou aceitando que ele está dizendo assim, que a salvação, quando você é salvo, naturalmente você é batizado no Espírito Santo. Talvez seja isso. Primeiro vem, você batiza a pessoa salva nas águas. Não adianta a pessoa não creu, não se arrependeu, não recebeu o Espírito Santo, você não pode batizar lá nas águas, não faz sentido. Então eu acredito que é isso que ele está querendo dizer. Seria a generação do Espírito Santo, seria o sentido nascer da água e do Espírito. Talvez seja isso. Se bem que lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu, segundo Lucas, né? Desceu sobre eles, foi derramado, e aí na sequência eles foram batizados. Mas aí essa questão da ordem foi revertida, ou então... bom, na verdade, a gente... porque Pedro precisava de um sinal ali. Pedro ele precisou de muitos sinais para ir na casa do Cornélio, né? Senão ele não ia de jeito nenhum, porque os judeus e os gentios, todas aquelas coisas separando, aquela barreira, aquele muro de separação estava entre eles. E quando Pedro, pela visão, vai até lá, meio contrário, meio até nem não estava com uma postura de apóstolo ali, né? Ele estava muito contrariado e, de repente, ao pregar, essas pessoas se convertem, essas pessoas recebem o Espírito, essas pessoas têm aqueles sinais muito evidentes, assim, que deixou Pedro sem saída. Então, como é que eu poderia negar a água àqueles que já receberam o Espírito? Então, porque, veja a ligação... Assim como nós, né? Exatamente, assim como nós. Então, a ligação, esse ato da igreja é um ato, basicamente, de confirmação daquilo que o Espírito, que o céu... Eu acho que a ideia é um casamento entre essas duas coisas. Porque tem gente que fala, não,
importa ser só batizado com o Espírito Santo e ignora a igreja, ignora o ato do batismo nas águas. Não, a igreja precisa também estar sendo valorizada e reconhecida, né? Precisa ser ordenado, batizado por pessoas da igreja, né? Então, eu acho que essa coisa, sabe, aquilo que a gente ligar na terra será ligado no céu, sabe, a ideia da igreja, porque Cristo ordenou a sua igreja de fazer discípulos e batizando, e ele leva muito a sério isso. Então, agora eu gosto dessa coisa. Quanto mais perto, por isso que quando as pessoas se convertiam, imediatamente já eram batizadas. A conexão. Agora, como é que podiam batizar os 3.000 em Jerusalém que se converteram por imersão? O senhor Muito tem que complicado. responder essa. A aspersão seria possível. muito mais possível. É possível. Como? Tudo é possível se você pode crer, né? Vamos dizer assim. Não. Olha, digamos, esse exemplo que eu dei, por exemplo, foram achados muitos tanques por pesquisadores, eles encontravam tanques na média de 2 a 3 metros, 1,5 metro de profundidade. Então, a Bíblia, claro, é omissa nesse detalhe, nós sabemos. Quem sabe pode ter sido por aspersão? Eu não tenho, assim, nenhuma relutância em reconhecer que possa ter sido naquela ocasião. Mas só que eu entendo que a prática comum seria a imersão mesmo. Paulo César Martins. Já fomos batizados em Cristo, no novo nascimento. O batismo nas águas era de João. Opa! Não. Bispo Hildo não concorda. Não. Como assim? Já fomos batizados em Cristo, no novo nascimento. O batismo nas águas era o de João. Isso é uma outra ignorância tremenda. Jesus batizava, e os discípulos batizaram, o cristianismo batizou nas águas, com água, entendeu? Então, só que o batismo, a diferença é que o batismo de João é um ritual de purificação judaico que tem a ver com arrependimento, é alguma coisa pré-cristã. Agora, o batismo de Cristo com o Espírito Santo, tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, de fato, o sinal exterior, esse sacramento da igreja é com água. Doutor Pastor Jonatas, o crente que se recusa a se batizar porque acha que já está salvo, ele está em pecado? Sim, ele está em desobediência. A ordem é clara. Se a pessoa não tem oportunidade, é uma coisa. A pessoa aceitou Jesus, na sequência morreu, por exemplo. A pessoa está numa situação, você faz, olha, você quer aceitar Cristo, você quer receber a Cristo como Salvador, eu aceito. E na sequência ela partiu. Aí é uma situação. Agora, a pessoa que está dentro da igreja, inclusive eu adverti pessoas nesse sentido, não, eu não... aquela coisa, fica... A gente tem muito disso, adiando, dando desculpas, acha que ser batizado é uma coisa do outro, é uma coisa comum, básica do cristão. É ele obedecer à ordem de Cristo para ser discípulo, como se fosse a consagração de um novo homem. Para ele ser discípulo, ele precisa se submeter à ordem do mestre, senão fica difícil. Isso mesmo. Luiz Carlos Razora. Ei, Luiz, você tá bom? Sim, o Senhor Jesus deu o exemplo. O Luiz Carlos mora na praia. Pode batizar no mar? Pode. Com água. Sim, água salgada. Não vamos batizar com qualquer outro, não vamos mudar os elementos aí de casa. Antônia Araújo. O batismo representa simbolicamente a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Se você não nascer de novo, ou seja, não matar a sua velha natureza, não mudou de comportamento, não se arrependeu, o batismo não vai santificar você. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quem quiser tirar dúvidas a respeito do batismo, pode conversar com o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, ou com o bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. O contato deles está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Uau! Está equilibrado, hein? Então, o batismo por imersão seja a única maneira correta. 58% disseram que sim, 42% disseram que não. Aí, vamos lá. A gente se vê no próximo Vejam Só. Deus abençoe.